Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve aí. Deixa aquele like também, o like é importante, ajuda a gente a chegar a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral aqui pro Thiagão, deixando seu comentário, a sua opinião, acrescenta demais, é muito legal aquela resenha aqui que a gente tem de vascaíno para vascaíno e por isso que eu respondo geral aqui a sua participação, acrescenta demais no nosso canal. Se inscreve também nos canais parceiros aqui do Vasco em Família, né? Vascaíno ajuda Vascaíno e vamos que vamos. Bora pro vídeo? Vamos aí tentar analisar a postagem que o Leven fez no Instagram ontem, né? Ele coloca aqui, ó, para bom entendedor, meia palavra basta. E também vamos aqui, família vascaína, o momento dos times de futebol é agora o momento dos lunáticos? É só o Vasco que vive a austeridade? Vamos repercutir isso aqui? Roda a vinheta. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo, torcida vascaína. Vamos repercutir aqui um pouquinho, né, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que se encontra aí na 10ª colocação, né? Estamos a 4 pontos do G4. Vamos botar 5 aí pra gente passar tranquilo aí do Botafogo, que tá com 35 hoje. E ontem teve aí a coletiva do nosso capitão, né, do Leandro Castan. Muito importante a volta dele. O Vasco, quando tem ele em campo, as estatísticas mostram, né, os números mostram que o Vasco desempenha muito melhor, tem uma performance muito melhor em termos de resultado, pelo menos. Então ele vai falar um pouquinho aqui para vocês, né, que os matemáticos dizem aí que o Vasco tem 14% de possibilidade para subir para a Série A, mas ele vai falar aí um pouquinho que está trabalhando, né, essa mistura aí de jogadores experientes com os jogadores da base. Vamos ver aí se vocês concordam com o nosso capitão Leandro Castan. Se liga só o que ele fala. A matemática agora nesse momento não é tão importante, é saber que mesmo com esses 14% que você falou, depende somente da gente, é a gente fazer o nosso papel, a gente pensar jogo a jogo. A gente tem uma final de campeonato agora, mais uma agora contra o Brasil na sexta-feira. Então é pensar jogo a jogo, passo a passo, com muita humildade, pés no chão, saber que não tem mais tempo para errar, porque o primeiro turno nosso foi muito ruim, mas saber que nós vamos dar o máximo. Acho que essa mescla nossa de juventude e experiência, no final vai dar muito certo. Acho que esse último jogo aí já mostrou o Andrei e o Caio Lopes fazendo os gols, mostrou que essa rapaziada da base é muito boa, e eles precisam muito do apoio de vocês também. Então acho que a gente vai continuar firme na luta e, se Deus quiser, com muita fé, a gente vai conseguir o acesso para a Série A. Então, família vascaína, como a gente viu aí o Castan, né, repercutindo dois nomes aí dos jogadores da base que acabaram ajudando muito na vitória contra a Ponte Preta, que foi o Caio Lopes e o Andrei, jogaram muito bem. E o Miranda também, né, desempenhou muito bem do lado do Leandro Castan. O Vasco não tomou gol, claro, com a ajuda ali do Vanderlei, que fez belas defesas. O Vasco foi ali uma vitória de 2-0, 2 gols aí, um do Caio Lopes e um do Andrei, e também o Miranda Castan, junto com o Vanderlei, o sistema defensivo ali conseguiu segurar e o Vasco ganhou de 2-0. Então a matéria tá aqui, ó, Caio Lopes, Andrei e Miranda já podem assinar um pré-contrato com outros clubes, né? Família vascaína, eu queria saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, né, como é que o Vasco deve agir, essa gestão maravilhosa aí, vamos dizer, essa gestão de merda deve agir em relação a esses 3 jogadores aí, Caio Lopes, Andrei e Miranda. Já vou dar minha opinião aqui, né? Acho que o Vasco tem que sim tentar uma renovação de contrato com o Caio Lopes e com o Andrei. O Andrei irritando muito a gente, o Andrei faz uma partida boa, né, e 300 ruim. Eu acho que o Andrei ele vai melhorar o desempenho dele quando o Vasco conseguir montar um elenco decente para esses moleques da base subir e realmente mostrarem o futebol deles. Hoje a garotada da base sobe, time muito ruim, né, principalmente os jogadores mais experientes, time muito limitado, e aí complica demais, é muita responsabilidade. Você vê em outros clubes com um time mais certinhos, os jogadores tendo uma performance muito melhor. Eu não acredito que isso é só talento, que os jogadores da base de outros times são melhores que o do Vasco. Não acredito nisso. Acho que o time ruim, o time muito ruim, o time horroroso que o Vasco tem, dificulta bastante
a subida dos jogadores e o desempenho deles. Então acho que o Vasco deve renovar sim com o Caio Lopes e com o Andrei, mas com o Miranda, a minha opinião pessoal, e aí por isso que eu peço de vocês, eu não gosto tanto assim do Miranda. Acho um jogador comprometido, um cara que se entrega, mas para zagueiro é muito lento, essa é a minha opinião. Acho que se o Vasco quiser sonhar com situações, né, de briga por título, de campeonatos, de Libertadores, Copa do Brasil, etc., o Miranda não vai ser o jogador que vai dar esse algo a mais ao Vasco. É comprometido, é jogador da base, mas na minha opinião é um zagueiro que não acrescenta muito, lento, na minha visão. Deixa a opinião de vocês aí, vamos trocar essa ideia de vascaíno para vascaíno. Família vascaína, vamos repercutir aqui rapidamente a situação das ações trabalhistas aí contra o Vasco, né? Os 93 milhões aí que tá batendo na porta, atrapalhando muito essa situação do clube. Então a gente viu aí que o Jorge Salgado, digo Jorge Salgado, por que não o Vasco? Porque quem fez essa merda não foi o Vasco, foi eles e todas as administrações que passaram por ali, prejudicando o nosso Vasco. Então, nesse momento, quem tirou o Vasco do ato trabalhista foi essa gestão de merda do Jorge Salgado. Então teve uma situação positiva no dia de ontem, né? Mas hoje, né, tá aqui na Super Vasco, uma matéria que saiu aqui às 10h58 e tá o seguinte: credores tentam acabar com a decisão que suspendeu as execuções contra o Vasco. Então tá aqui, a comissão de credores entrou com um agravo regimental na justiça para pedir a suspensão das decisões da desembargadora e presidente do Tribunal Regional do Trabalho, né? Tá aqui, a gente não entende muito dessa parte jurídica, mas aí eles colocam aqui, ó, que no documento a comissão faz inúmeras argumentações citando o histórico negativo do Vasco na Justiça do Trabalho. Então, a família vascaína, isso está muito longe de acabar. Tem essa situação aí, ó. Os credores estão tentando entrar na justiça contra essa decisão, né, positiva para o Jorge Salgado. Então, a gente tem que esperar. Essa gestão de merda realmente não pode ficar lá, porque é merda atrás de merda. Então, se Deus quiser, no dia 14 aí, tomara que venha uma notícia muito boa para o nosso Vascão, que é uma reviravolta na justiça e o Levin possa assumir o nosso Vascão, porque essa aqui é só uma das notícias negativas que o Vasco tem, como foi a venda do Arthur Salles, que na minha opinião, péssima venda, né? Deveria sim apostar mais no jogador, já que vinha fazendo uma boa base. Então, tenho certeza que o Vasco poderia vender muito mais, claro, com aquele elemento que eu coloco aqui no início do vídeo, montando um time qualificado. E o que a gente vê é um time horroroso, contratações horrorosas, e a gente já vai entrar nisso aqui. Família vascaína, o Vasco tá aí, né, para acertar com o Valber, né, o jogador do Cuiabá que pertence ao Atlético Paranaense, está muito próximo disso acontecer. Todos os sites que cobrem o Vasco estão dizendo aí que está bem próximo, porque o Cuiabá acertou com o zagueiro do Palmeiras, no Imperiú. Então o Valber pode estar aí à disposição para jogar no Vasco. Mas olha o seguinte, pense comigo, o Valber é reserva do Paulão. Minuto de silêncio para isso. Reserva do Paulão. Então, família vascaína, o que eu vou trazer aqui é o seguinte. A gente vive aí um momento, né, que a gente foi muito criticado, principalmente quem vê aí no Levin, lunáticos e isso é aquilo. E eu vou mostrar essa imagem aqui para vocês, que são aí o momento de lunáticos que os times estão vivendo. O Vasco hoje é o único time que, porra, austeridade. Time grande é o único que tá aí na austeridade. Porque o resto, meu irmão, é um bando de lunático. Os caras tão doidos da cabeça. É só o Vasco que tá centrado. Então vê essa imagem aí e você vê, né, os reforços que outros times estão trazendo. E aí você vê o Vasco trazendo jogadores que realmente não nos permitem sonhar e nem conquistar os nossos objetivos que realmente o gigante da colina quer. Estamos na Série B, mas a gente não é um time de Série B. Esses são os nossos adversários. Como é que vamos competir com esses times? As nossas contratações de austeridade de merda contra esses times lunáticos. E aí, família vascaína, eu trago aqui um desabafo do Levin no dia do aniversário dele, um tempo atrás, e ele fala o seguinte, se liga só. Tá muito ruim. Porque nós estamos no mercado competitivo. O Vasco não está sozinho. Esses caras, às vezes, eu fico pensando aqui comigo mesmo, eles acham que o Vasco está sozinho, que não tem concorrência. O Vasco está num ambiente concorrencial, então se o nosso concorrente tiver melhor do que a gente está na merda.
A gente só vai estar bem quando a gente tiver em condições de concorrer com os nossos concorrentes, como em qualquer outro mercado, como em qualquer outra atividade. Principalmente no futebol, quando um só é campeão. Você pode ter alguns mercados que você pode ter 2, 3, 4, 10 que podem se destacar e ter espaço para todos. Mas a gente está num mercado que só um é campeão. É um mercado altamente competitivo. Então é uma falácia, é uma bravata, é uma mentira dizer que está bom enquanto o nosso concorrente estiver melhor do que a gente. Não está bom. Enquanto nossos concorrentes estiverem melhores do que a gente, não está bom. Só vai estar bom quando a gente estiver igual ou melhor do que os nossos concorrentes. Não se iludam. Não se deixem enganar por essa narrativa de que daqui a alguns anos que a casa está sendo arrumada. Isso é conversa. Há 20 anos falavam as mesmas coisas. Então, família vascaína, já vou trazer aqui a postagem do Leve ontem no Instagram. Ele coloca essa imagem aqui, ó, e bota assim na legenda: para bom entendedor, meia palavra basta. Então, família vascaína, é o seguinte, na minha visão, claro que está se referindo aqui ao Arthur Salles, né? Uma péssima venda. Não vem com esse papo aí, mas será que o jogador vai vingar? Não. O Vasco faz isso porque o Vasco não tem receita, não consegue captar recursos e tem que fazer dinheiro. Você vê aí, a única coisa que está entrando no Vasco foi aí a venda do Marrone, né, o percentual que o Vasco tem direito, agora do Arthur Salles. Cadê o dinheiro? Cadê os patrocínios? Cadê o dinheiro para investir nos jogadores? Então, essa é a única saída dessa gestão de merda. Então, o Vasco está rasgando dinheiro. E rasga dinheiro também, tendo uma torcida gigante como o Vasco tem, gigante, e montando times horrorosos que não permite essa torcida ter muito mais engajamento do que já tem. Comprar camisa, ser sócio torcedor, investir pesado no clube, porque, tu investe pra quê? Time horroroso. Então o torcedor apoia e nunca tem nada em troca. E como o Levin muito bem disse, nós vivemos num ambiente competitivo. Esses times lunáticos que estão aí contratando esse tipo de jogadores e o Vasco apostando em Valber do Cuiabá. Claro, Thiago, você tem que entender o momento. O Vasco é um time que está hoje na Série B. Mas eu estou preocupado. Se a gente continuar com essa gestão de merda, com essa ideia de cocô, que o Vasco tem que ter uma austeridade, tem que ter um momento aí de, vamos segurar aqui o dinheiro, contratar esses jogadores aí bem fracos, bem limitados, pra gente ver, não vamos ir a lugar nenhum, porque os lunáticos estão por aí. Estamos vivendo a era dos lunáticos. E família vascaína, vou ser sincero pra você, tomara que entre sim um lunático lá. Porque aturar Valber, reserva do Paulão, né? Vamos apoiar aí o jogador, porque a indicação do Lisca, tudo bem. Pra gente subir pra Série A, talvez possa ajudar o Vasco. Mas será que vai ser? Essas contratações serão capazes de enfrentar os times lunáticos? Essa é a questão. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.